Esse é nosso momento! Eu trouxe a minha caneca de O Verão que Mudou Minha Vida. Olha que bonitinha que ela é. Tá escrito, nós sempre teremos o verão. Ela é muito linda. Ela é da loja da minha amiga, Letters of Joy. Vamos então começar a falar sobre este 5º episódio. Ai, gente, eu tô tão feliz. Sério, eu tô muito feliz. Esse 5º episódio foi para nós que estávamos vivendo de migalha, foi para nós que estávamos torcendo por Belle Conrad, foi para nós de uma maneira que eu não sei nem explicar. Eu acho que eu já revi as cenas desse episódio umas 2, 3 vezes, porque eu não consigo passar despercebido, entendeu? Bom, gente, como é que está a Belle neste 5º episódio? Belle está lá em Cousins Beach, vivendo lá, tranquilamente, né, porque ela não tá mais trabalhando, né, tal, e ela precisa tomar conta do casamento, que simplesmente Jeremiah tá trabalhando e ela precisa ali resolver como é que vai funcionar de fato o casamento. É nesse 5º episódio também que a gente tem um episódio que tem desde da primeira temporada, no caso, que é o episódio de 4 de julho, que é um feriado muito importante nos Estados Unidos, é o feriado da independência deles, e eles sempre comemoram lá. Ela tá ali sozinha com o Conrad na casa, porque Jeremiah está trabalhando. Ela também achou que ela teria o apoio da Taylor, né, nesse momento ali do feriado, pra ver as coisas do casamento e etc. Porém, a Taylor fica lá onde elas moram e tal, pra ajudar a mãe dela, que a mãe dela ainda não sabe resolver sozinha, e como tá no nome dela agora, ela quer ficar mais de olho e tudo mais. Tem um momento muito rápido da Taylor nesse episódio, mas vem aí uma coisa que eu tô falando desde o primeiro episódio, sobre Taylor, Steven e Denise, tá? Então, vamos que a gente vai chegar lá. Então, basicamente, não é mesmo? Ela está na casa com o Conrad. E agora, galera? A gente viu o Conrad sorrindo pela primeira vez em 5 episódios! Eu queria muito que tocasse aquela música, sabe? Vencemos, amigos. Vencemos. O homem sorriu. O homem nunca foi tão feliz. Se um dia ele foi triste, ele não se lembra mais. A primeira cena do Conrad neste 5º episódio é ele em cima do telhado, mas revivendo a cena em looping dele abraçando a Belle. Pra você ver como o menino vive de migalhas igual a gente. Ele é igualzinho a gente. Ó que fofo. Ó que pra cima. Ele tá meio ferrado, né? Porque ele ficou na casa de Cousins Beach. Não era uma coisa que ele queria fazer, mas ele acabou ficando. E não... É complicado, porque ele sabe que ele tá ferrado, tadinho, porque ele cancelou a passagem e tudo mais, e ele tem que ali lidar com a Belle, que tá correndo atrás das coisas do casamento, de um casamento que ele fica meio na dúvida se ele apoia ou não, porque ele quer ficar do lado do irmão, ao mesmo tempo que ele não quer apoiar tanto o casamento, porque ele não quer que o casamento dê certo. Aí a gente tem aquela cena lindíssima, né, que é do pai dele ligando e ele tendo que defender o casamento, falando, mas se eles querem casar, e aí ao mesmo tempo ele não quer apoiar tanto assim, porque, né, não é com ele que ela tá se casando, então ele está doído por dentro. Ai, gente, realmente, né, viver na pele do Conrad não deve estar sendo muito fácil com tudo isso que tá acontecendo. E aí, gente, entra a minha parte favorita desse episódio, que é o POV do Conrad. Se você não sabe o que é POV, não tem problema, eu te falo. POV significa Point of View, que é o seu ponto de vista. Nos livros do Verão que Mudou Minha Vida, a história inteira é contada pelo ponto de vista da Belle. Então, como ela se sente quando ela tá ali com os irmãos Fishers, como ela se sente quando ela tá na casa, como ela se sente relacionada a esses dois amores. A única vez que isso muda é o POV do Conrad, que é quando ele conta pra gente como ele tá se sentindo em relação a tudo isso. E pra mim, galera, essa é uma das melhores coisas que a gente poderia ganhar, porque o Conrad, ele é uma pessoa fechada. Então, galera, pra ele se abrir, pra ele tá contando o que ele tá sentindo e deixando a gente entrar nos pensamentos dele, já é, assim, uma delícia. Porque em vários momentos ele fica pensando assim, eu devia cortar a Belle agora, eu não devia tá deixando ela fazer o que quiser comigo. Ai, preciso cortar ela. E ele consegue? Claro que não. Porque ele é
apaixonado por ela. Então ela faz ele de gato e sapato. E, gente, juro, é muito bonito todos os takes que são feitos da Belly na visão do Conrad, porque ela tá sempre assim, com essa luz brilhando atrás. E eu lembro que uma das coisas mais bonitas que tem no livro é que fala que pra Belly, o Conrad é o sol, né? Então, for Belly, Conrad was the sun. E pra mim, é muito contrário também, sabe? Pro Conrad, a Belly também é o sol. E você vê ali o sol brilhando toda vez que ela aparece, como a vida dele se ilumina de uma forma absurda. A gente já tinha visto um pouquinho disso no primeiro episódio da terceira temporada, mas você pode contar quantas vezes a Belly aparece assim, radiante, brilhando assim, com as coisas ao redor e tudo mais. E vou falar, hein? Tudo bem que eu sou uma garota que é Team Conrad, tudo bem, mas eu nunca vi a Belly tão feliz em um episódio. Tudo bem, ela não gritou pra fora do carro? Tudo bem, mas gente, você consegue sentir que a vibe dela tá mais leve. É outra coisa, ou eu tô inventando demais? Será que é uma coisa só minha mesmo? A gente tem um momento que eu queria chamar a atenção de vocês, que eu não consegui uma foto melhor pra colocar aqui, mas que é do flashback, né? De quando o Conrad, ele ajuda a Belly pela primeira vez. E pra mim, galera, isso foi um carinho muito grande da Jenny Han, que é a autora do livro e que também tá aqui dirigindo esse episódio principalmente, que ela colocou pra nós que somos time Conrad. Porque eu não aguento mais escutar da galera que é time Jeremiah, com todo respeito, que o Jeremiah se apaixonou primeiro pela Belly, que o Conrad só quer ficar com a Belly porque o Jeremiah conseguiu ela e etc. Esse flashback que a gente teve das criancinhas andando de bicicleta e o Conrad sendo o único que espera a Belly subir na bicicleta e até falar pra ela, troca de bicicleta comigo se você quer ir mais rápido e tal. Pra mim já mostra que desde esse momento ele já tinha um carinho diferente pela Belly que nenhum dos outros dois tinha. E tanto que é uma coisa que ele tem que se controlar agora que ele tá mais velho pra não fazer, né? Porque é o que eu falei pra vocês, a Belly pode fazer o Conrad de gato e sapato que ele não vai reclamar. Diferente, né? Se fosse com outra pessoa que poderia estar dando um chilique. Ai, ai. E já que a gente tocou nessa ferida, a gente tem que comentar sobre ele, né? Jeremiah. Jeremiah não está em Cousins Beach. Ele demora pra aparecer nesse episódio, mas ele aparece. Ele comenta que ele não pode estar ali presente com a Belly nesse momento do feriado, porque ele tá trabalhando com o pai. E assim, gente, eu sinto que uma coisa que eu tinha comentado na outra live foi que eu não via que o Jeremiah tava tentando ali conseguir tanto um posto pro pai dele começar a admirar ele como pessoa, sabe? Que ele tava ali no emprego, mas ele não tava fazendo por onde, ele não tava tentando conseguir se inteirar das coisas do trabalho, do pai, etc. E aqui nesse episódio, ele realmente me fez voltar umas casinhas atrás relacionado a isso. Porque sim, ele se interessou um pouco mais pelo trabalho, não é mesmo? Até o Steven esteve por lá e a Denise aparecem ali pelo feriado e tal, mas vão embora porque o pai do Conrad está trabalhando num feriado de 4 de julho. Inclusive, galera, chatíssimo isso, chatíssimo. Olha, eu não vou aqui romantizar esse negócio de se trabalhar em feriado, tá? É feriado, todo mundo devia estar curtindo, sendo feliz. Não gosto do Adam, que tá lá trabalhando, ainda faz a galera trabalhar por ele, sendo que, tipo assim, dava tranquilamente pra ele resolver no pós-feriado, sabe? Ele tá fazendo aquilo ali na maldade, pra ver qual dos funcionários fica ali com ele, pra ele falar, como você é ligado no trabalho, não vamos deixar, Adam, isso não é legal. Mas enfim, pelo menos Jeremiah está ali tentando fazer alguma coisa, né? Inclusive, ele até consegue um pouco mais de orgulho do pai, né? Quando ele percebe que tem uns números errados ali, que ele consegue analisar, o que eu fiquei bastante feliz, que ele conseguiu fazer alguma coisa, porque até agora a gente não tinha visto ele fazendo nada ali naquele trabalho, né? Só fazendo uns trabalhos bem meia boca, que é tipo, buscar o café, buscar não sei o que lá. Então agora ele conseguiu olhar um relatório e chegar numa conclusão, o que me deixou feliz. E mais do que isso, né? Ele consegue ali mostrar pro pai dele que ele tá interessado em
estar ali com o pai dele para conseguir a aprovação do pai nesse casamento, porque o Adam, até aquele momento, ainda não tinha aprovado o casamento. Ele até pede um conselho pro Conrad, né, para falar, o que você acha desse casamento? E é o Conrad que fala pro Adam que se ele não apoiar o casamento, ele vai perder o Jeremiah. E aí, gente, infelizmente o Jeremiah me irritou, tá? Me irritou bastante, me irritou profundamente. Porque a Bella está tendo que resolver as coisas do casamento dela sozinha. E ela precisa ver sobre o bolo de casamento. Eu até anotei aqui, porque são muitas camadas esse bolo de casamento. Literalmente. A Bella entra na doceria e ela fala que o Jeremiah quer um bolo assim. marmorizado, de 2 andares, com chocolate amargo e com recheio de framboesa. Aí a mulher doceira ainda pergunta, quanto a porcentagem de cacau que ele gostaria nesse bolo? Minha filha. E assim, com certeza o Jeremiah saberia essa resposta, sabe? Enfim, a Belle perguntou, não, mas vamos perguntar, né? Só que pensando aqui, quanto seria esse bolo de casamento? E galera, eu fiquei assustada, tá? Eu fiquei bem assustada, eu sabia que casar era caro, mas depois que eu vi quanto que custa este bolo, eu fiquei bastante assustada, porque ele custa em torno de $750. Vou repetir pra vocês, $750. A Bella até fica o quê? Com vergonha, coitada, porque só tá ela ali na loja, ela e a mulher, e ela fala... Vou ligar pra ele aqui rapidão. Eu gosto que a Bella foi inteligente nessa hora, que ela fala assim, não é pro meu casamento, não, me confundi. É pra um aniversário, tadinha. Ela achou que a mulher ia comprar essa história. Porque tem, né? Tem essa polêmica das coisas de casamento ser mais caro do que se é pra algum outro evento. E eu não duvido, acho que deve ser mesmo. Mas a mulher não compra a ideia de que não é mais um casamento. Não é pra um casamento, né? E fica ali $750. Eu não sei nem quanto que isso dá em reais. Deixa eu perguntar aqui pra produção. Olá, produção. Quanto que dá $750 em reais? A produção está fazendo o cálculo aqui. Mais de R$2.000? Claro. R$3.000. R$4.000. R$5.000. R$5.000? R$5.000 num bolo? Galera. Às vezes é isso, né? Depois que a Belle nota que o bolo é muito caro e tudo mais, o Conrad aparece, porque o Conrad é divino, maravilhoso, a melhor pessoa dessa série. E fala pra ela, vamos tentar diminuir aí o preço desse bolo, né? Em vez de fazer 2 andares, faz um andar só. Em vez de usar o chocolate amargo, faz com o chocolate ao leite, que é uma coisa que você gosta, mas mantém o recheio de framboesa. E ela liga pro Jeremiah falando, pode ser assim então o bolo? E aí o Jeremiah faz o quê? Ele responde que não. E tipo assim, ela ainda fala, tá fora do nosso orçamento. Não sei se você sabe. E a resposta dele é muito boa, porque ele diz, vou pagar com o cartão. Jeremiah, meu anjo. Olha, gente, de verdade, se ele fosse uma pessoa que não tivesse tanto dinheiro assim, ele com certeza entraria numa dívida, galera. Ele entraria no Serasa, assim, fácil. Como pode uma pessoa ter zero noção assim de finança? Agora eu quero muito falar com vocês sobre Steven e Denise. Eu sei que tá todo mundo muito envolvido na parte da Belle, mas eu não consigo superar o que é esse casal. Eu gostava muito, muito mesmo de Steven e Taylor. Mas eu tô sentindo um negócio ali com Steven e Denise, tô gostando delas, eu não sei o que tá acontecendo. Simplesmente não sei o que está acontecendo. Eu gosto que ela fique implicando com ele, eu gosto que eles gostam da mesma coisa, eles têm uma visão muito parecida de trabalho. E, como eu falei pra vocês, né, a Taylor aparece lá no comecinho do episódio. E a Taylor vê que o Steven tá conversando com a Denise e ela se morde um pouco. Então isso pra mim só confirma aquilo que eu falo desde o episódio 1, que é a Taylor notando que o Steven não vai mais ficar correndo atrás dela, que ele tem esse vínculo maior com a Denise, que é uma pessoa que trabalha com ele e tudo mais, e que, possivelmente, ela pode estar perdendo ele pra ela. Então, ela talvez comece a correr mais atrás do Steven, já que todos esses anos era o Steven que estava correndo atrás dela. Eu não sei se o Steven e a Denise vão ter uma química, tipo...
amorosa e tudo mais, mas eu acho que seria muito legal se eles tivessem só uma amizade mesmo, sabe? E isso já fosse o bastante pra deixar a Taylor com muito, muito, muito ciúmes e ela conseguir voltar pro Steven. Mas eu estou aceitando se ele não ficar com a Taylor e ficar com a Denise. Vocês vão ficar muito bravos comigo falando isso? Ai, gente. E aí, gente, a gente tem a cena do pêssego. Porque depois do Conrad ter tentado muito ficar longe da Belle nesse momento em que ela está planejando as coisas do casamento, porque dói, né? Ela planejando um casamento que não é com ele, e ele até fala em um momento, né? Putz, até me esqueci que ela não vai casar comigo, que ela vai casar com meu irmão. É muito legal ver as cenas em que eles estão juntos, né? Eles vão na Michaels, que é uma loja enorme que vende de tudo pra comprar ali o que eles precisam pro casamento. Então, comprar vasos, né? Já que eles vão ter que agora fazer a decoração, porque a decoração custava $5.000. E eles tinham uns cupons também, então tinha bastante coisa na promoção. Depois disso, eles acabam tentando ali voltar pra casa. A Belle vê uma plantação de pêssegos e quer parar. Ai, gente, que momento, não é? Que momento? Pra vocês também foi um momento? Pra mim foi um grande momento. Porque eles descem, ela come um pêssego. Vou ser honesta, eu nunca comi um pêssego assim, igual ela comeu, não, tá? Assim, nunca comi isso. Eu gosto de pêssego em calda, sabe? Nossa, eu adoro. Mas morder assim, igual ela fez, nunca fiz. Mas ela tava tão feliz comendo aquele pêssego que me deu muita vontade de comer um pêssego também. Vocês não ficaram com isso? A questão é, a gatinha se suja. E aí o Conrad pega a sua blusa branca, que estava ali limpíssima, e limpa a boca dela. Que coisa linda. E aí ele vai chegando mais próximo. E ela vai chegando mais próximo. E aí você vê que rola uma tensão no olhar. E aí a minha vontade realmente foi de pausar a cena e gritar no ouvido da Belle assim: como você acha que esse homem te superou, minha filha? Olha como ele olha pra você. Ai, sinceramente. Aí ela me vem com esse papo de, ai, mas eu não sabia que ele gostava de mim. Ah, pelo amor de Deus, Belle, você acha que as pessoas fazem isso? Limpa a boca da outra com pêssego? Ai, olha, te contar, viu? Muito sonsa, de verdade. Olha o que aconteceu, olha essa foto, olha essa química. Você não tá olhando essa foto, não tá sentindo uma química? Eu tô sentindo a química daqui, eu nem tô envolvida. Ah, olha, sinceramente, viu? Enfim, depois a gente viver todo esse momento, né? Inclusive tem uma cena muito linda da Belle e do Conrad. Vou até voltar, porque eu quero falar sobre eles ainda, sobre o meu casal, já que a gente não viveu de migalhas pela primeira vez. Que eles estão cozinhando na casa, né? E é uma coisa muito bonita. E aí ele lembra de quando eles estavam juntos, a última vez que ele foi ficar com a Belle, eles ficaram juntos. Gente, que cena linda! Eu amei muito. Eu não esperava nada daquilo. A gente ganhou uma cena assim, olha só, dos dois juntos, que eu não esperava que a gente ia ver, mas foi bonito, foi bonito. Enfim, agora eu posso mudar pra gente falar mais uma vez de Belle e Jeremiah. Que o Jeremiah volta, né? Ele volta pra casa. Ele para de trabalhar. E aí atrapalha, né? Atrapalha o momento. Porque foi a única vez que a gente tava vendo o Conrad e a Belle ficando mais de boas, o Conrad sendo menos preocupado com as coisas no geral, né? Porque ele tava com muito receio de ficar muito perto dela, aí ele tava com muito receio de não ser perfeito pra ela. E aí é a primeira vez que ele conta pra ela que ele foi demitido do trabalho. E é muito legal ver como ela para e ela apoia ele e fala, você não precisa ser perfeito, você não precisa ser o herói. E eles até têm uma conversa muito legal sobre terapia, porque a Belle gostou muito desse negócio de ser psicóloga, que foi uma coisa que ela se interessou bastante. O Conrad tá indo na terapia e ela até fala, poxa, você podia levar esse ponto de você querer ser o herói o tempo todo pra terapia. E primeiro que eu achei uma cena muito bonita, porque são eles conversando ali tranquilamente, e realmente você via que eles tinham parado de ficar com esse negócio, sabe? De, ai, que desconforto um com o outro. Eles estavam finalmente sendo eles depois de muito tempo. E eu tava gostando muito. E aí vem a cena que eles estavam preparando o jantar. Então tudo tava muito leve. Eles estavam rindo, eles estavam se divertindo. Tava tendo umas piadinhas entre eles. Sério, tava tudo
tão bom. Inclusive, a Belly abre o vinho que ela ganhou de aniversário com o Conrad. Então, assim, sabe, tava um clima tão bom, tão agradável, tão feliz, até que o Jeremiah volta. Jeremiah é ótimo. Jeremiah volta. E mais, tá? Porque o Jeremiah volta pra contar sobre as coisas incríveis que ele conseguiu fazer no trabalho. Ele conseguiu o apoio do pai, né, no casamento, porque o Adam realmente falou, não, galera, galera é ótima. Não, filho, eu vou te apoiar, você tá se provando um homem muito bom. Super sucesso, vai dar super certo esse casamento. E ele ainda fala, filhão, papai paga o casamento. Pode mandar que o pai paga. E ainda falou, não vai ser o casamento na casa que vocês querem que seja, vai ser no clube. E aí o pai dele ainda já quis chamar a maior galera do escritório, que nem é a galera que o Jeremiah conhece. E aí ele vai contar isso super felizão pra Belly. A Belly vira pra ele e fala, mas nosso casamento não ia ser uma coisa mais simples, com umas 30 pessoas? Aí ele, não, mas meu pai vai pagar agora, ele tá tão feliz, vamos deixar. E ela fica, mas não era a gente que ia pagar pra ninguém se meter muito no nosso casamento, pra gente fazer do nosso jeito? E ele, mas é que ele acabou de aprovar nosso casamento e ele quer pagar tudo, então vamos deixar. Pro Jeremiah é fácil assim, né? É simples, é só aceitar o dinheiro do pai. Pra mim ia ser muito mais bonito se ele negasse o dinheiro do pai e continuasse com o casamento da forma que eles queriam fazer. Só que não. O Jeremiah, ele gosta desse status, ele acha que ele tá conseguindo ali o respeito do pai, aceitando tudo que o pai quer. E é muito bizarro, né? Como ele cai nessa ladainha muito fácil do pai dele. E aqui entra o que um de vocês colocou no chat sobre o Adam ter um plano ali, né, meio escondido e tudo mais. E pra mim é muito isso. Ele querer controlar esse casamento da forma que ele deseja e não deixar mais as coisas da forma que o Jeremiah e a Belly queriam fazer antes. E mais, ele ainda colocando, enchendo de gente que os dois não têm intimidade só porque ele quer sair bem na fita com a galera do trabalho. E piora, porque ele ainda falou pro Jeremiah que a secretária dele, já esqueci o nome dela, pode ajudar com o casamento. E nesse momento, a Belly tem uma reação. E eu não sei se vocês lembram, mas o Conrad tinha contado pra Belly que o pai dele traiu a Susana na época da quimioterapia com essa secretária. E aí ela faz uma cara de, que legal, que ela pode ajudar a planejar o casamento. E se não me engano, gente, eu acho que o Jeremiah sabe disso. Mas é muito estranho, como... Eu vou me permitir acreditar que o Jeremiah não sabe. Porque de verdade... Então também tem muito isso do Adam querer colocar essa namoradinha dele de alguma forma na vida dos filhos, sabe? Para os filhos já irem se aproximando dela, gostando dela de alguma forma, para ela já estar inserida na família quando ele querer assumir ela como uma namorada. Vocês não ficaram pensando muito nisso também? Eu tô muito pensativa sobre isso. Além de, claro, ele querer fazer esse casamento ser uma coisa muito mais sobre ele do que sobre os dois. O que talvez possa irritar muito mais a Belly do que o Jeremiah, já que o Jeremiah parece querer agradar tanto o pai dele que ele só fala sim, amém, pra tudo que o pai fala. Sam me comentou, eu acho que ele sabe que o pai dele traiu a mãe dele, mas não sabe com quem foi. Isso pra mim faz mais sentido. Perfeito. Pra mim é sobre isso. Eles querem viver esse romance todo de ficar se pegando absurdamente na cara do Conrad. Que legal, né? Porque eles são bem... como eles são apaixonados, não conseguem se conter. Ficaram uns dias fora e precisa ficar se pegando nessa coisa toda na frente do Conrad. Vai, que legal. E eu gosto que eles colocaram aqui uma frase muito icônica do Conrad nos livros, que é ele falando que ele... Eu vou ler pra vocês. Eu preferia que atirassem pregos na minha cabeça 1000 vezes do que vê-lo tocando nela assim. Piu! E você vai me falar que esse homem não é caidinho por essa mulher? Que ele só gosta dela porque ele vê que o Jeremiah pegou primeiro? Impossível. Este homem, ele sente uma coisa absurda, tá? Simplesmente isso. Mas é assim, é um sentimento muito honesto do Conrad e eu gosto que a gente tá na cabeça dele, então acho que é a primeira vez que a gente entende por que ele tá sempre com aquela cara de dor. Que as pessoas falam, ele é tão água de salsicha. É claro, minha filha, ele está sofrendo com toda a dor que existe nesse mundo inteiro. Ele gostaria que atirassem 1000 pregos na cabeça dele. Eu nasci pra defender o Conrad Fisher, não dá. Simplesmente não dá. A Cleo comenta aqui, lembrando que o Jeremiah deu piti de ver o Conrad segurando a mão da Belly,
realmente, no Natal, mas na frente do Conrad eles ficam desse jeito. E não é que eles ficam desse jeito, Cleo, entendeu? O Jeremiah fala coisas inapropriadas, tá? Na frente do Conrad. Que, ela que vai ser a comida dele. Que ele quer ficar só coladinho nela. Ai, olha, sinceramente, Jeremiah, olha, sai da minha frente. E só piora. Não, gente, o que foi a cena deles dois passando 4 de julho, vendo os fogos de artifício no lugar em que na primeira temporada Conrad e Belly quase se beijaram na frente do Conrad mais uma vez? E digo mais, o episódio se chama The Last Dance, que é a última música, não, a última dança, né? E eles estão dançando ali pela última vez. Quem sou eu pra falar que esse casal não vai ficar junto? Mas as pistas estão aí. As provas estão aí. Estão deixando a gente sonhar. Se me vier com essa palhaçada da Belly ficar solteira no final, aí eu vou caçar todas essas pistas, vou até a casa do Chris, que é o ator, e vou falar assim, você trata de ficar com a Belly na força do ódio que fizeram a gente acreditar. Vou nem falar nada. E ainda, eles terminam o episódio de um jeito que é o quê? Que quebra o nosso coração, tá? Porque eles botam o flashback da Susana com o Conrad, que simplesmente fez a gente entender mais ainda o quanto o Conrad, ele se doa e realmente quer cuidar do Jeremiah da forma que ele consegue. E a forma que ele consegue é a forma que as pessoas acham que ele não liga, que é ficando longe, porque ele não consegue ficar perto. Afinal, quando ele fica perto, a Belly e o Jeremiah ficam se pegando dessa forma, o que é absurdo. Mas a gente tem esse flashback com a Susana, que é muito emocionante. Ela tá bem no finalzinho ali, né, da vida dela, porque ela tá com câncer, e o câncer deixou ela muito debilitada. E é muito triste. A coisa da morte é uma coisa bem, bem complicada. Mas, quando você tá assim nesses momentos finais, tudo que você fala parece que ganha um peso muito maior, né? E a Susana, eu não sinto que ela falou isso na intenção de ser uma coisa com esse peso tão grande. Mas como ela estava nos últimos momentos da vida dela, ficou com esse peso maior, que ela pede pro Conrad cuidar do Jeremiah, que ela não tem medo da morte, que ela sabe que ela vai morrer muito em breve. E ela pede encarecidamente pro Conrad cuidar do Jeremiah, que ela sabe que o Conrad vai ficar bem, mas ela sabe que o Jer vai ficar bem porque ele tem o Conrad. Olha o peso dessas palavras, né? É basicamente olha, felicidade do seu irmão depende de você estar cuidando dele, porque se você não cuida dele, ele não vai ser feliz. Entendeu? Se você trocar as palavras de lugar. Então é muito pesado, assim, a forma como tudo isso soa, ainda mais no fim da vida. É claro que não foi nessa intenção que ela falou, mas é muito triste, sabe? Tudo isso como é falado. Então é óbvio que ele entender da pior forma possível, entendeu? É óbvio que ele vai querer se afastar ali do jeito que dá pra ele não atrapalhar a felicidade do irmão, entendeu? Porque quando ele vê que o irmão dele tá feliz, ele fala, meu jeito de cuidar dele é não interferindo nessa felicidade, que foi uma coisa que eu prometi pra minha mãe. Ai, gente, foi muito triste essa cena, assim, e me pegou muito. Ainda tem aquela coisa da mãe dela falar, da mãe dele falar que o Jeremiah é o filho mais bonito, que ele sabe disso, e essas coisas todas. E aí eu senti também que faltou um pouco de carinho mais no Conrad, sabe? Tipo assim, beleza, se ele é o irmão mais bonito, o Conrad é o quê? Entendeu? Enfim, me pega muito a partezinha final, acho que é a última frase mesmo, que ele diz, que enquanto a mãe fala, né, que ela não tem medo da morte, que ela tá preparada pra morrer e tudo mais, ele diz que ele não tá pronto. E aí ele chora no colo da mãe, uma das últimas vezes, e é de cortar o coração. Eu não imagino que deva ter sido fácil pra essa família, nem pro Jeremiah, que ele ficou ali bem mais próximo da mãe e tudo mais, até porque o Conrad tinha que ficar estudando medicina por muitos meses. Mas essa cena me pegou muito, porque às vezes as pessoas comentam que só quem ficou ali na parte final da Susana foi o Jeremiah, como se o Conrad não tivesse sofrido dessa forma com a mãe, né? Como se, ele esqueceu ali, ele não foi um bom namorado pra Belly porque ele é péssimo, sendo que olha tudo isso que ele tava passando. Enquanto as pessoas conseguem virar e falar, mas o Jeremiah, ele consegue lidar com tudo isso de uma forma melhor, ele que ficou ali do lado da mãe dele, etc. O Conrad pode não ter ficado do lado da mãe dele 24 horas igual o Jeremiah, porque ele estava estudando, mas isso não tira o peso que ele sentiu.
ainda mais nesses momentos em que realmente eu sinto que ficou muito em cima dele esse negócio de o Jeremiah tem que ser feliz, o Jeremiah depende de você pra ser feliz, ajude seu irmão a ser feliz, ajude seu irmão a se recompor. Então, ai, pesadíssimo. A Ana comentou: tô com medo de ficar muito corrida esse final. Se for ver, a gente quase não viu Bonward em tela na vida atual, sempre em flashbacks. Eu quero que eles tenham uns 2 episódios pra desenvolver. Ana, é meu sonho, juro, meu sonho, que são 11 episódios no total, né? Então eu queria muito que eles fizessem até o 10º episódio pra finalizar esse arco todo e o 11º episódio ser focado em Bonward. Porque na minha concepção eles vão acabar juntos. E aí o 11º episódio tem que ser com um pulinho temporal, mostrando como é que eles estão vivendo esse romance, eles dois. Ai, juro, ia ser tudo pra mim. Eu não preciso de muito, sabe? Eu preciso de pouco. Só desenvolvimento e tempo de tela desse casal. Minhas teorias para os próximos episódios são que a gente vai começar a ver, talvez, esse casal começando a ter umas DRs mais fortes, eles não sendo assim esse cheio de amores que eles estão sendo. Talvez um possível afastamento do Jeremiah relacionado ao lance do trabalho, porque talvez o Adam queira fazer isso de propósito para afastar os pombinhos. E talvez ele também queira ficar juntando ali o Jeremiah com essa secretária dele para fazer com que eles apoiem mais esse casamento, sabe? Em relação a Taylor e o Steven, é isso que eu já tinha falado. Acho que a Taylor vai correr atrás do Steven quando ela vê que ela pode estar perdendo ele pra Denise, mas eu não acho que o Steven e a Denise vão ser um casal. E eu espero que a gente consiga ver muito mais dessa aproximação entre o Conrad e a Belly. Tô bastante ansiosa para os próximos episódios, ainda faltam 6 episódios e eu acho que é um bom tempo para eles conseguirem desenvolver as coisas com calma, a ponto em que a gente ainda tenha muito tempo de tela para Conrad e Belly, porque eu acredito demais nisso. Eu tô bastante ansiosa pro casamento, porque quem lê o livro sabe que as coisas acontecem na véspera ou no dia do casamento. E eu quero muito ver a cena deles descobrindo sobre a traição do Jeremiah, como é que vai ser tudo isso, e também do Jeremiah descobrindo que o Conrad ainda é apaixonado na Belly. Como é que eles vão se resolver nesse final, sabe? Eu queria que eles até andassem um pouco mais rápido com essa organização do casamento, porque, e já indo mais pro dia do casamento em si, sabe? Eu quero ver o caos, eu quero ver a gritaria, que eu acho que vai ser gostoso de assistir. Muito obrigada por vocês assistirem mais uma live comigo, e eu espero vocês na live da semana que vem.